Concurso. Tribunal de Contas prorroga prazo para pagamento de inscrição. Amazonas já aplicou mais de 1.800 doses de vacina contra a Covid-19. Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 autoriza funcionamento de salas de cinema. Prêmio da Quina de São João pode chegar a 200 milhões de reais nesse sábado. Pela Série C, hoje o Manaus recebe o Tombense de Minas. Imposto de renda de empresas será reduzido em 10% a partir de 2023. Brasil ultrapassa a marca dos 510 mil mortos por corona. Morte de George Floyd. Policial assassino é condenado a 22 anos de prisão. Organização Mundial de Saúde alerta para o alto grau de transmissibilidade da variante Delta da Covid-19. Em desdobramento da Operação Mão de Ferro, Polícia Civil prende homem por vazar informações para a facção criminosa. Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5h51 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. Mas, na verdade, a previsão é de pouca chuva, apenas 5 milímetros, com probabilidade de 90%, segundo informa o Climatempo. Com a umidade relativa do ar em 79%, a temperatura do momento está na marca dos 24 graus. A máxima não deve ultrapassar os 32 graus centígrados. Sábado, 26 de junho. Já se passaram 177 dias do ano e faltam agora 188 para terminar 2021. Dia de São Jeremias. Dia dos Santos João e Paulo. Também é o dia do professor de geografia. Dia da aviação de busca e salvamento. Dia internacional contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas. E ainda Dia Mundial da Carta das Nações Unidas. Esta é a edição de número 26.337 do Jornal da Manhã. As águas do Rio Negro baixaram 1 centímetro na leitura de ontem. O nível agora está em 30 metros cravados. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Nasce em 1942 o cantor e compositor Gilberto Gil. Era criado em 1946 o SESI, o Serviço Nacional da Indústria. Aimoré Moreira, treinador da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 1962, morre em 1998. Agora 5h53 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Ô, Eduardo, bom dia. Bom dia ao nosso sonoplasta Jean Santos. E bom dia a você, ouvinte, que você tenha um ótimo sábado. Vamos às notícias. Com o apoio do governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio, a Associação Indígena Multietnias do Amazonas, em parceria com o Exército Brasileiro, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Amazonas, irão realizar um mutirão para emissão gratuita de documentos para a população indígena e o público em geral. A ação será neste sábado, de 9 às 17 horas, no estacionamento da FEI, na Avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Além da emissão de documentos, inscrição e atendimento para auxílio emergencial e Bolsa Família, também serão oferecidos atendimentos relativos aos principais previdenciários, aos problemas previdenciários, como pensão por morte, auxílio reclusão, benefício assistencial, benefício por incapacidade, auxílio doença ou aposentadoria por invalidez e também salário maternidade. O diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, ressaltou a importância da ação e da parceria dos envolvidos. Apesar das dificuldades que enfrentamos nas atividades presenciais após meses de suspensão de alguns serviços suspensos por causa da pandemia, conseguimos organizar essa que será uma grande ação com esses parceiros, afirmou ele. Nos trabalhos, conforme Edivaldo, serão observados os protocolos de higiene e segurança para a prevenção da Covid-19. 5h55 em Manaus. Cumprindo todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, os bois Caprichoso e Garantido realizarão neste sábado a Live Parintins 2021
para manter a tradição do Festival Folclórico do município. O evento, que tem o apoio do governo do Amazonas, segue todas as medidas que conferem segurança aos participantes e servidores envolvidos. Os protocolos incluem a testagem de todos os integrantes dos bois e equipe de apoio para a detecção do coronavírus, distanciamento, uso de máscara, aferição de temperatura e ausência de público nas arquibancadas do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, que é o palco das apresentações. Os presidentes de Caprichoso e Garantido também ressaltaram a importância de se prezar pelos protocolos de segurança para resguardar a saúde dos integrantes dos bois, bem como de todas as equipes envolvidas no espetáculo. Nos primeiros 5 meses de 2021, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran AM, realizou 112.251 serviços de habilitação em Manaus. Dos 17 serviços oferecidos aos usuários, os mais procurados no período foram a emissão e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, além da solicitação de primeira habilitação. Os meses com menor procura foram janeiro e fevereiro, justamente o período da segunda onda da Covid-19 no Amazonas. Em janeiro foram realizados apenas 10.906 serviços e em fevereiro 10.818. Nesses meses e até um retorno parcial das atividades presenciais no mês de março último, os serviços foram realizados em home office pelos servidores do Detran AM. Com o retorno das atividades presenciais no final de março, a procura pelos serviços aumentou no mês seguinte. Em abril, o número de pessoas atendidas subiu para 31.359. Já em maio, a quantidade de atendimentos a pessoas que procuraram o Detran M para realizar serviço de habilitação chegou a 34.768. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, avançou em 70% a construção da quadra poliesportiva coberta localizada no bairro do Areal, na sede do município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros de Manaus, em linha reta, na região do Alto Rio Negro. Um investimento no valor de 1,2 milhão de reais, o contrato contempla a construção de 1.128,04 metros quadrados de área da quadra, com capacidade para receber 541 pessoas nas arquibancadas. Antes de nós voltarmos ao noticiário local, Edson, vamos interagir com os nossos ouvintes. Claro que sim. Através do aplicativo Mano. Aqui nós recebemos um bom dia do John. Bom dia, Edson Melo, Eduardo Silva, Isaías Rodrigues e Ruth Canavarro. Estamos todos os dias no Jornal da Manhã, especialmente aos sábados, com essa dupla que faz a melhor audiência em Manaus. Beleza, muito obrigado aí. Então, ao Isaías Rodrigues e a Ruth Canavarro. Bom dia, daqui a pouco vamos falar assim, CPI do Senado. Bom dia, Nova Olinda do Norte, as águas continuam baixando, a informação é do professor Marlon. Ainda há pouco nós dizíamos aqui, nós verificamos aqui na a última leitura de ontem no porto aqui de Manaus, baixou 1 centímetro as águas do Rio Negro, apenas 1 centímetro, estava em 31, voltou a subir o chamado repiquete e aí voltou a subir 1 centímetro, está novamente em 30 metros em relação ao mar. Bom dia também para o Rio Preto da Eva, Vila de Manápolis, Maria e seu bebê. Bom dia então para Dona Maria e o seu bebê aí na Vila do Manápolis, no Rio Preto da Eva. Também um grande abraço, nós vamos levar a Clodoaldo Diniz Pinto do B Posto 7, que ouve a difusora pela madrugada e também acompanha o Jornal da Manhã. Aliás, todos os noticiários da Rádio Difusora. Um abraço também a Claudemir Barreto, está agora lá Major Gabriel, e um abraço ao doutor Reinaldo Alberto Nery de Lima, brilhante promotor de justiça do estado do Amazonas. Um bom dia também para Dona Elvira, Genilza, Márcia, lá na Manaus 2000, ali no Japim, para o Josué Dantas, lá na Confraria do Mafra, e também para o Carlinhão. E o nosso bom dia para o Mourão, o SD Mourão, lá na feira do Rio Piorini. O Mourão, o Nildo, Cantel, Cláudio, Pará, toda essa turma boa aí com boxe na feira do Rio Piorini. Nosso bom dia também para o Ornedes, lá no Tarumã, para o Cristiano Pelé e para o Betinho, lá em Iranduba. Também um abraço ao doutor Risonildo Almeida e sua esposa doutora Anália Almeida, são médicos, moram na rua São Domingos, no Aleixo, e assistem sempre a difusora. 6:04, nós vamos até Urucará. Valdino Castro tem informações. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Educação realizou nos dias 23 e 24 de junho o segundo encontro de professores rurais do município de Urucará. O evento contou com 60 participantes, representantes de 21 escolas localizadas na zona rural do município,
De acordo com a coordenação, foi um momento muito importante. Foram dias de grandes aprendizagens, onde supervisores, pedagogos e professores compartilharam experiências e conhecimentos na aprendizagem remota e possibilidades de metodologia para o novo contexto educacional. O evento contou com a presença da vice-prefeita Ana Tereza e demais autoridades do município. A SEMEC Urucará vencendo mais um desafio diante da pandemia e consolidando uma educação de qualidade através de profissionais que atuam na zona urbana e rural do município. Paulino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. Manaus, 6:05. A Marinha do Brasil publicou o novo edital do concurso para ingresso no Colégio Naval situado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A oferta é de 129 vagas para candidatos de nível fundamental. Todas as oportunidades são destinadas ao sexo masculino. São 103 chances para ampla concorrência e 26 para negros. Para se candidatar é preciso ter concluído ou estar em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental. Além de 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022. As inscrições serão abertas neste sábado, 26 de junho, pelo site de Ingresso na Marinha. Os interessados poderão contemplar o cadastro ou completar o cadastro até 18 de julho. O deputado Cabo Maciel, líder do PL na Assembleia Legislativa do Estado, apresentou o requerimento endereçado ao governo do Estado, solicitando a construção de um centro de referência de atendimento a pessoas com autismo em Manaus e nos municípios polo do Amazonas, a exemplo da Associação dos Autistas de Guajará. De acordo com justificativa pelo parlamentar itacoatiarense, essa rede de atendimento colocará à disposição da população profissionais da saúde capacitados a lidar com os pacientes da melhor forma, sendo composta por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos. 6:07 aí, Daniel. Idosos denunciam maus tratos e humilhações dentro dos ônibus de Iranduba por causa da cobrança da meia passagem. Nesta semana, a acompanhante de uma anciã foi agredida a unhadas por uma cobradora. Quem tem os detalhes é o nosso repórter J. Rai. Não é de hoje que idosos usuários do transporte coletivo de Iranduba vêm denunciando situações vexatórias vividas por eles dentro dos ônibus. E o pano de fundo dessas ocorrências é a cobrança de meia passagem desse público, que só tem direito a 2 vagas gratuitas por viagem nos ônibus rodoviários intermunicipais, de acordo com a lei estadual número 4.463 de 26 de abril de 2017. Mas os excessos cometidos por alguns motoristas e cobradores, somados à extrema carência financeira de muitos anciãos, têm protagonizado verdadeiros casos de polícia, como esse relatado pela idosa Verônica Gomes, de 63 anos. Eu fui maltratada, eu fui humilhada, tanto a cobradora como uma moça que era fiscal, dizendo que eu tinha que pagar meia passagem. Aí eu disse, eu não tenho dinheiro. Ela disse, se a senhora não tem dinheiro, a senhora vai ter que descer. Fui maltratada pelo motorista, ele falou alguma coisa também, que eu estava errada. Eu disse que ali só saía arrastada dali. Graças a meu bom Deus, a minha filha estava lá, eu gritava por ela, que ela estava lá atrás, eu estava na frente, e ela fazendo eu descer, a moça. Eu digo, eu não desço daqui, eu não desço. Vídeos e fotografias enviados à nossa redação também denunciam que a acompanhante de uma idosa identificada como Idaliana foi agredida a unhadas. Isso mesmo, foi agredida a unhadas por uma cobradora de ônibus, também por conta da meia passagem. As 2 ocorrências aqui relatadas teriam se registrado dentro dos ônibus da Alfa Bus. A reportagem não conseguiu contato com a direção da empresa, mas o espaço fica aqui facultado para posterior manifestação. Ainda sobre a cobrança de meia passagem dos idosos que excederem as 2 vagas gratuitas nas viagens intermunicipais, o gerente da empresa Transcalina, Ézio Cardoso, disse que trata-se de uma ordem judicial, mas, abre aspas, mandar o idoso descer do ônibus, isso não acontece. Fecha aspas.
Procurado pela reportagem, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, declarou: J. Nós estamos equacionando esse problema. Nós vamos conversar com os setores que representam a classe. Tem uma lei que obriga a todos os transportes coletivos dar passagem de graça, uma lei federal adquirida para eles, e nós temos que cumprir com essa lei. Mas nós estamos conversando com os órgãos competentes do governo do estado para que a gente possa equacionar essa situação dos nossos colegas que já serviram tanto o estado do Amazonas e também o Iranduba. Para o Jornal da Manhã, J. 6h10. Obrigado, J. Rai, pelas informações. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, em parceria com a Prefeitura de Humaitá, no sul do estado, vai instalar um posto de atendimento no distrito de Realidade para facilitar e agilizar o atendimento dos produtores familiares daquela comunidade. O governador Wilson Lima anunciou novos investimentos na infraestrutura do município de Maués. Entre as obras previstas está a construção de um loteamento para habitações e a expansão do abastecimento de água potável por meio do Programa de Saneamento Integrado de Maués, o PROSAI Maués. Com obras já concluídas pelo governo do estado e as anunciadas pelo governador, já são mais de 110 milhões de reais em investimentos no município. Por falar em Maués, a paróquia Imaculada Conceição de Anuri faz aniversário hoje, 46 anos da fundação da instituição. Os nossos parabéns, portanto, à paróquia de Imaculada Conceição lá de Anuri, a todos os anurienses e ao pároco Raimundo Giordano, que inclusive acompanha o Jornal da Manhã todos os dias. Muito obrigado ao pároco Raimundo Giordano e os nossos parabéns à paróquia Imaculada Conceição de Anuri pelos 46 anos de fundação. Manaus, 6h11. Com a expectativa de melhorar o saneamento básico dos residentes na área do Igarapé, Mestre Chico, o governo do estado, através da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, interligou a nova rede de coleta de esgoto construída pela terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, às redes construídas na primeira fase do programa na área localizada na Avenida Leonardo Malcher, na zona sul da cidade. A obra do novo parque urbano do Prosamin na área contempla também a ampliação da rede de esgoto que o programa vem construindo no Igarapé Mestre Chico desde suas fases iniciais. O governo do estado, representado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais ao GPE e o município, assinaram nesta sexta-feira o termo de entrega das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário das fases 1 e 2 do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. As redes que foram repassadas ao município foram construídas nas primeiras fases do programa e englobam os bairros do Centro, Japim, Raiz e Cachoeirinha. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está avançando na construção da ponte situada no quilômetro 52 da rodovia AM070, no trecho em que a pista de rolamento passa sobre o gasoduto. A construção da ponte será realizada em 2 etapas. Neste primeiro momento, os serviços são realizados no lado esquerdo e posteriormente serão realizados no lado direito, de modo que não haja interrupção no tráfego de veículos na rodovia que está sendo duplicada. 6h13 em Manaus. A Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, realizará um webinar gratuito sobre inovações e patentes da bioeconomia da Amazônia. O evento será na segunda-feira, 28 às 19 horas, e contará com as participações de Igor Calvet, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e Cláudio Furtado, presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. As moderações serão realizadas por Wilson Périco, presidente do CIAM, Marcílio Roland, professor da FGV e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Finanças e Economia, e Daniel Vargas, professor da FGV-ESP e diretor de pesquisa da FGV Agro. O governo do Amazonas acabou de liberar recursos da ordem de 4,5 milhões de reais para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, para aquisição de equipamentos e mobiliário para o Hospital do Sangue. O complexo está com 73% da construção concluída. A infraestrutura hospitalar será referência no diagnóstico e tratamento
tratamento de doenças malignas e benignas do sangue, além do câncer infanto-juvenil. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está avançando com as reformas de mais 2 centros de atenção integral à criança em Manaus. O CAIC Maria Helena, situado na Avenida Chico Mendes, bairro Novo Israel, na zona norte da cidade, e o CAIC Alberto Carreira, localizado na Avenida Brasil, bairro Compensa, na zona oeste da capital. As reformas do CAIC Maria Helena e do CAIC Alberto Carreira apresentam um percentual de 90% de execução e previsão de conclusão para julho deste ano. O Hospital Coronel Pedro Macedo, a Escola Estadual no Povo Indígena e a Escola Estadual de Tempo Integral Professora Eneri Barbosi, em Niamundá, receberão ações de revitalização e reformas. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima em visita ao município do Baixo Amazonas nesta sexta-feira, quando levou as ações da operação Enchente 2021 à população daquela cidade. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, direcionou recursos e ações para promover avanços no sistema de saúde do município de Parintins, um dos mais afetados durante os períodos mais agudos da Covid-19 no estado. De acordo com o secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM, Cássio Espírito Santo, o município tem recebido suporte desde antes do início da pandemia. A Defesa Civil Nacional vai repassar quase 830 mil ao município de Tabatinga, aqui no Amazonas, para ações de resposta às inundações. A autorização para a liberação do recurso foi publicada na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União. O município usará o repasse para a compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza, colchões, redes de dormir e combustível. Com o recurso liberado ontem, mais de 33 milhões de reais já foram repassados somente ao Amazonas e 64 milhões a toda a região norte desde o início da temporada de cheias nos rios. 6:16 em Manaus. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, conselheiro Mário de Mello, entregou ontem ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Roberto Cidade, o anteprojeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores ativos e inativos da Corte de Contas. Ele foi acompanhado pelo conselheiro Josué Cláudio e também foi recebido na Assembleia pelo deputado Sinésio Campos. O projeto contempla as correções das últimas 3 datas base devidas aos servidores da Corte de Contas, referentes ao período de junho de 2018 a maio de 2019, junho de 2019 a maio de 2020 e junho de 2020 a maio de 2021. E o pagamento de inscrição para o concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, foi prorrogado pela Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do certame, para o dia 5 de julho. A programação ou a prorrogação do prazo é para todas as áreas: auditoria governamental, Ministério Público de Contas, auditoria de obras públicas e auditoria de tecnologia da informação. Com o novo prazo para pagamento, os candidatos terão mais 12 dias para efetivar as respectivas inscrições no certame. É necessária ainda a reimpressão dos devidos boletos bancários que devem ser pagos até o dia 5 de julho. Caso o pagamento não seja efetuado até as 23h59 deste dia, o requerimento de inscrição será cancelado pela organizadora. Passageiros que desembarcarem no município de Parintins por via fluvial poderão realizar testagens em 2 postos de coleta montados pelo governo do estado por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS-AM. Os espaços foram instalados nesta sexta-feira e continuam os trabalhos deste sábado, dia da live nos 2 bois, o caprichoso e garantido no Bombódromo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário de Covid-19, edição número 447, traz o diagnóstico de 661 novos casos de Covid-19, totalizando 400.062 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foram confirmados 15 óbitos por Covid-19, elevando para 13.264 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 43.552 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos. 29 sepultamentos
foram feitos em Manaus nesta sexta-feira. Apenas um foi de vítima da Covid. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVFAM apontam que 1.827.263 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira, sendo 1.292.847 de primeira dose e 534.416 de segunda dose. E atenção, pelos próximos 15 dias, a contar de 28 de junho, o horário de circulação de pessoas continuará restrito no período entre a meia-noite e as 6 horas da manhã. A decisão é do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 do governo do Amazonas, que autorizou o funcionamento de salas de cinema, desde que sigam uma série de protocolos sanitários e restringam a capacidade de público a 50%. A medida estará definida em um novo decreto estadual que ainda será publicado. O governador Wilson Lima alertou que, embora a vacinação contra a Covid-19 esteja avançando, é necessário que a população não deixe de seguir as medidas para conter a transmissão do novo coronavírus. Os indicadores sobre a Covid-19 avaliados pelas autoridades sanitárias do estado mantiveram o Amazonas na fase laranja, o que corresponde a risco moderado para a transmissão do novo coronavírus. Ao solicitarem a reabertura das salas de cinema, os representantes do segmento pactuaram os protocolos sanitários que se comprometeram a seguir. Em caso de descumprimento, estão cientes de que o comitê pode voltar atrás e adotar medidas ainda mais restritivas. Além de limitar a capacidade de público em até 50%, as salas serão higienizadas nos intervalos de cada sessão, item a item, incluindo poltronas, porta-copos e corrimãos. A máscara será obrigatória em todas as áreas comuns dos cinemas e haverá aferição de temperatura, independentemente de o serviço ser executado nas entradas dos shoppings. Será disponibilizado álcool em pontos estratégicos. E haverá distanciamento entre pessoas. Nos cinemas, nas casas, famílias e pessoas que têm convívio, ou melhor, casais, famílias e pessoas que têm convívio podem se sentar juntas em, no máximo, grupos de até 4 pessoas. As empresas devem incentivar a compra do ingresso pela internet para evitar aglomerações nas bilheterias. As salas devem possuir sistema de renovação contínua do ar. Com todas as medidas, de qualquer forma, uma boa notícia, uma excelente notícia, os cinemas estão de volta e os números da Covid estão caindo, pelo menos aqui no Amazonas. Ontem nós registramos apenas uma morte por Covid-19, 2 dias atrás não foi registrada nenhuma morte. Isso é uma notícia maravilhosa. Polícia. Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental detiveram um indivíduo de 53 anos e apreenderam 2 veículos pesados, uma retroescavadeira e uma caçamba carregada com aproximadamente 40 metros cúbicos de areia extraída de uma área clandestina no Tarumã, na zona oeste da cidade. No local, os militares flagraram, no momento da abordagem, um indivíduo que realizava a retirada de areia em uma retroescavadeira, porém ele fugiu do local. Também foram encontrados um caminhão tipo caçamba carregado com aproximadamente 40 metros de cúbicos do minério, além de uma retroescavadeira modelo CAT 416E. Indagado pelos policiais, o responsável, um homem de 53 anos, informou que não possuía licença de operação legais e obrigatórias para a atividade. Diante dos fatos constatados, o homem e as máquinas foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente para a realização dos procedimentos legais e cabíveis. A Polícia Civil está à procura de Hailson Rairon Aguiar Magalhães, de 22 anos, acusado de matar e esquartejar o empresário Francinei Andrade Barroso, de 36, no último dia 8 de abril, na cidade de Codajás, no interior do Amazonas. Segundo a delegada Zandra Ribeiro, adjunta da Delegacia Especializada, o corpo de Francinei foi encontrado esquartejado e queimado no dia 10 de abril deste ano na estrada Osias Monteiro, quilômetro 8, na zona rural. E após cometer o crime, Hailson fugiu para Manaus. Quem tiver informações acerca da localização do Hailson deve entrar em contato pelo número 98421 5336.
o Disque Denúncia da DHS ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 34ª Delegacia Interativa de Polícia do Careiro Castanho, solicita a colaboração da população na divulgação da imagem do guarda civil Rodrigo Ferreira Nogueira, de 33 anos, conhecido como Fofão. Apontado como colaborador da facção criminosa que ordenou os ataques aos prédios municipais naquela localidade. De acordo com a delegada geral Emília Ferraz, os crimes ocorreram entre os dias 5 e 7 de junho deste ano e após as investigações acerca do caso, foi constatado que nas horas vagas o servidor público trabalhava como taxista e, a mando da facção criminosa, fazia o exercício de transportar as drogas comercializadas por aquela organização. O indivíduo foi visto pela última vez em um posto de gasolina no Careiro Castanho e possui um mandado de prisão preventiva aberto em nome dele, expedido no dia 11 de junho deste ano pelo juiz Roberto Santos Taquetoni, da Vara Única da Comarca do Careiro Castanho. Estamos trabalhando para localizá-lo a fim de elucidar esse caso, reforçou o delegado-geral adjunto Tarson Yuri, lembrando que o homem é de alta periculosidade. O chefe da Guarda Municipal do município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas, foi preso nesta sexta-feira, suspeito de favorecer ataque a prédios públicos registrados na cidade. Os casos aconteceram durante uma onda de ataques registrados em Manaus e em cidades do interior. De acordo com o delegado titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia, Davi Jordão, a polícia passou a investigar os primeiros ataques registrados e, para a deflagração da Operação Mão de Ferro, notou que alvos do município haviam recebido informações sobre a ação. O indivíduo é apontado como colaborador de uma facção criminosa que ordenou os ataques em órgãos públicos da Prefeitura do Careiro Castanho, ocorrido entre os dias 5 e 7 de junho deste ano. Durante a coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade, o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Tarson Yuri Soares, esclareceu que essa é mais uma ação exitosa que culminou na prisão de um servidor que foi cooptado para dar apoio na realização dos ataques criminosos que depredaram prédios públicos do Careiro Castanho. Após as investigações acerca do caso, foi constatado que, devido à aproximação do Guarda Civil com a segurança pública da localidade, o mesmo conseguiu informações sobre o primeiro desdobramento da Operação Mão de Ferro e colaborou com o vazamento de informações privilegiadas das operações policiais, direcionando dados confidenciais a outros envolvidos no esquema dos ataques, que também teve Careiro Castanho como um dos alvos, informou o delegado-geral adjunto. A polícia suspeitou e descobriu que as informações haviam sido repassadas aos suspeitos pelo chefe da Guarda Municipal do Careiro Castanho. Ele foi identificado e o mandado de prisão foi expedido em nome dele. Ainda segundo o delegado, ele também é suspeito de apagar imagens de câmeras de segurança dos prédios públicos que foram alvos de ataques no município. Loteria. Aqui na Especial de São João, concurso de número 2021 acontece neste sábado, dia 26 de junho, e tem o maior prêmio da história do concurso comemorativo. São 200 milhões de reais em disputa, podendo ser ainda maior, com um valor. E como o valor não acumula, algum sortudo apostador vai embolsar a quantia. O concurso acontece a partir das 20 horas, das 8 da noite, pelo horário de Brasília, e também vai premiar aqueles que fizeram entre 2 e 4 acertos no concurso. E vamos às loterias sorteadas ontem. Nós tivemos a Lotomania, concurso de número 2190, que sorteou estas dezenas: 09, 20, 25, 34, 35, 37, 40, 42, 47, 51, 59, 62, 63, 65, 68, 80, 81, 82, 91 e 98. 20 acertos, o prêmio principal, não houve acertador, está acumulado em 4 milhões de reais. 19 acertos, 4 apostas ganhadoras, prêmio 67 reais 62 centavos. 18 acertos, 80 apostas ganhadoras, premiação individual de R$2.095 e mais 55 centavos. 17 acertos, 782 apostas ganhadoras, prêmio R$214 37 centavos. 16 acertos, 4.991 apostas ganhadoras, o prêmio R$33 e 58 centavos. E o 0
acerto, Eduardo. Não apareceu. O azarão, aquele camarada que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha dinheiro. Dessa vez, o azarão não deu sorte. Nós não tivemos prêmio para o zero acerto. Vamos falar agora de Loto Fácil, concurso de número 2265, que teve estas dezenas sorteadas na noite de ontem. 02, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22. repetindo, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 20. e 22. 15 acertos, 2 apostas eletrônicas, 2 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$562.913,38. Uma por canal eletrônico e outro lá do Rio de Janeiro, capital. 14 acertos, 460 apostas ganhadoras, prêmio R$733,10. 13 acertos, 13.795 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$25. 12 acertos, 137.802 apostas ganhadoras, prêmio R$10. 11 acertos, 672.255 apostas ganhadoras, o prêmio R$5. Agora 6h37 em Manaus. Esportes. Mesmo que a França, pelo status de campeão do mundo e pelo elenco farto de estrelas, tenha iniciado esta Eurocopa como a principal candidata ao título, outras seleções, todas vivas nas oitavas de final, tomaram para si parte do favoritismo da tão celebrada seleção belga, geração belga, ao interessante time de Portugal, turbinado por Cristiano Ronaldo. Mais uma força emergente, lembrada apenas pelos mais atenciosos, furou esta fila e começará o mata-mata hoje, sob grande expectativa. A Itália que encara a Áustria às 16 horas pelo horário de Brasília. Vinculado ao Paris Saint-Germain até junho de 2022, Kylian Mbappé desperta interesse do Real Madrid há algum tempo. No entanto, uma transferência seria caríssima e dessa forma o atacante não deve ser contratado pelos merengues no momento. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, já disse que não quer liberar o jogador de 22 anos a outra equipe. Para que isso seja cumprido, a diretoria do clube pretende propor um salário astronômico ao atacante. E dessa forma o Mbappé vai continuar no Paris Saint-Germain. O meia Lucas Paquetá alertou o Equador nesta sexta-feira que o Brasil buscará derrotá-lo de qualquer forma no jogo de encerramento do Grupo B da Copa América 2021, amanhã domingo em Goiânia. O resultado pode comprometer a classificação da seleção tricolor às quartas de final. Placar dos jogos desta sexta-feira, primeiramente pelo Campeonato Brasileiro Série B. Avaí 1, CRB 0. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta também 1. Guarani 0, Curitiba 2. Operário do Paraná 0, Confiança também 0. Vila Nova 0, também Goiás 0. Pela Série C, Botafogo da Paraíba 2, Altos do Piauí 0. E os jogos deste sábado pelo Brasil, Eduardo. Na Série B, às 16h30, jogam Sampaio Correia e Botafogo. 18h30, Vitória e Londrina. Às 21 horas tem Náutico e Clube do Remo. E agora as partidas pela Série C. Às 11 horas, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, pelo horário de Manaus, jogam Paraná Clube e São José do Rio Grande do Sul. E às 15 horas, Jacupiense e Ferroviário. 17 horas, hora Manaus. Aqui em Manaus jogam Manaus e Tombense de Minas Gerais. 17 horas, Mirassol e Ituano. 19 horas, Volta Redonda e Santa Cruz. E os jogos da Série D. Às 15 horas tem Santo André e São Bento. Mesmo horário, Marcílio Dias e Joinville. 15h30 tem Gama e Nova Mutum. E às 16 horas temos Imperatriz e Juventude do Maranhão. No mesmo horário, Palmas de Tocantins e 4 de julho do Piauí. Às 16 horas, Calcaia e América de Natal. No mesmo horário tem Aparecidense e Goianésia. É às 16 horas, União Rondonópolis e Brasiliense. Patrocinense e Boa Esporte Clube. Ainda às 16 horas, Caldense de Minas Gerais e Uberlândia. Às 17 horas jogam a Inter de Limeira e a Portuguesa. Às 19 horas, Esportivo e Caxias. Às 17 tem o Gás e o Castanhal. E
pela Eurocopa. Apenas 2 jogos hoje, às 13 horas hora Brasília, meio-dia, 12 horas hora Manaus, tem País de Gales e Dinamarca. E às 16 horas, às 3 da tarde hora Manaus, tem um jogão de bola entre Itália e Áustria. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira com uma notícia de que o governo quer introduzir uma tributação sobre dividendos pagos aos investidores. A moeda norte-americana subiu 0,70%, cotada a R$4,937. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, caiu 1,7% a 127.310,33 pontos, encerrando abaixo de 128 mil pontos pela primeira vez no mês, segundo dados preliminares. O volume financeiro somava 29 bilhões de reais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, subiu 0,83% em junho, após ter avançado 0,44% em maio, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro, calculada em 0,85%, e dentro do intervalo de previsões dos analistas de 0,67% a 0,92%. Com o resultado anunciado ontem, o IPCA 15 acumulou um aumento de 4,13% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 8,13%. As projeções iam de avanço de 7,96% a 8,23%, com mediana de 8,16%. E atenção. A Caixa Econômica Federal antecipou os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. As novas datas foram divulgadas esta semana e 3 novos grupos de beneficiários receberão valor até amanhã, domingo. Neste sábado é a vez dos nascidos em agosto acessarem o dinheiro, e amanhã, domingo, recebem os aniversariantes de setembro. A faixa de correção do imposto de renda da pessoa física vai subir de R$1,900 para R$2.500, confirmou uma fonte do governo. A mudança está na proposta de reformulação das regras de tributação do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas, que será entregue, ou que foi entregue na manhã desta sexta-feira ao Congresso. Na segunda fase da reforma tributária, o governo propôs a redução do imposto de renda da pessoa jurídica e dos atuais 15% para 10%. A mudança na alíquota deve ocorrer em 2 etapas, para 12,5% em 2022 e para 10% em 2023. O texto da reforma foi entregue ontem ao Congresso Nacional pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A medida vale para empresas de todos os setores, com exceção daquelas que aderiram ao Simples Nacional, que tem regime de tributação diferenciado. O imposto da pessoa jurídica, o imposto de renda da pessoa jurídica vai baixar para 10%. Enquanto isso, da pessoa física, nós continua em 27%. O índice de confiança da construção, o ICST, subiu pelo segundo mês consecutivo em junho, avançando 5,2 pontos em relação a maio, para 92,4 pontos, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas. A Petrobras informou que recebeu nesta sexta-feira a última parcela do valor de 271,1 milhões de reais, de acordo com leniência celebrada pela T-Chip Brasil e Flexibras, companhia do grupo T-Chip, no âmbito da Operação Lava Jato. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal sinalizou nesta sexta-feira, em julgamento no plenário virtual, que não cabe à CPI da Covid do Senado investigar repasses federais feitos aos governos estaduais. Esse entendimento foi defendido pela relatora, ministra Rosa Weber, e outros 5 ministros seguiram o voto sem fazer ressaltas. Um juiz do estado norte-americano de Minnesota condenou o ex-policial Derek Chauvin a 22 anos e meio de prisão nesta sexta-feira pelo assassinato de George Floyd durante uma prisão em maio de 2020 em uma calçada em Minneapolis, cujo vídeo desencadeou protestos pelo mundo inteiro. Um homem deixou mortos e vários feridos em um ataque à faca na tarde desta sexta-feira na cidade de Würzburg, noroeste da Alemanha, antes de ser contido pela polícia. O jornal alemão Bild que diz que 3 pessoas morreram, 6 ficaram feridas e o suspeito foi baleado na perna antes de ser preso, mas não corre risco de morte. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, informou que planeja adicionar rapidamente um alerta sobre casos raros de inflamação cardíaca em adolescentes e adultos jovens às fichas técnicas das vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna contra a Covid-19. Manaus 6:48.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a variante Delta do coronavírus, a mais transmissível registrada desde o início da pandemia, já está em pelo menos 85 países ao redor do mundo. De acordo com ele, a cepa tem se espalhado inclusive em população já vacinadas contra o Covid-19. E a cúpula da CPI da Covid informou na noite desta sexta-feira, após a audiência, que foram ouvidos o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que vai levar ao Supremo Tribunal Federal indícios colhidos pelo colegiado de que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido crime de prevaricação. O delito está previsto no Código Penal, no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. O Brasil registrou 1.990 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta sexta-feira 511.272 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias chegou a 1.807, abaixo de 2.000 pelo 4º dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 8% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. E este é o 4º dia seguido de estabilidade após 5 dias em tendência de alta, quando a média havia voltado a ficar acima da casa de 2.000 por alguns dias. O patamar elevadíssimo em que essa estabilidade ocorre, no entanto, ainda está longe de permitir comemorações. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de empresas sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta sexta-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. 6h50 aí, Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais locais. Começando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa: reforma do imposto de renda deixa muitas interrogações. Jornal A Crítica. Floresta Amazônica, água para hidrelétricas, desmate contribui para a crise elétrica. Amazonas em Tempo. Ribeirinhos convivem com o dilema da água contaminada. Diário do Amazonas. Proposta isenta imposto de renda de salário de até R$2.500. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Valdino Castro e J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30.